aprovada o projeto de lei da liberdade econômica, mas ela traz novidades, sem regras de trabalho aos domingos. Como isso vai lhe afetar? Tudo isso você vai ficar sabendo agora no Brasília 24 horas. Bom, o Senado aprovou na última quarta-feira a medida provisória 881/2019, conhecida como a Medida da Liberdade Econômica. O texto traz medidas de desburocratização e simplificação de processos para empresas e empreendedores. Durante a análise no Congresso foram incorporadas alterações em regras trabalhistas, o que gerou críticas de parlamentares. A aprovação no Senado se deu após um acordo para suprimir do texto artigos que acabavam com a restrição aos trabalhos nos domingos. O projeto decorrente da medida da PLV 21/2019 ainda terá que passar pela sanção presidencial. Os senadores e senadoras construíram entendimento para a votação dessa medida provisória tão importante para o Brasil. É mais uma medida provisória que destrava a relação empresarial e que, sem dúvida, será uma mola propulsora do desenvolvimento, do crescimento e especialmente da geração de empregos, comemorou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. De acordo com a MP, se observadas normas de proteção ao meio ambiente, condominais, de vizinhança, leis trabalhistas, qualquer atividade econômica poderá ser exercida em qualquer horário ou dia da semana. Mudanças feitas pelo Congresso garante esse funcionamento, inclusive em feriados, sem cobranças ou encargos adicionais. O texto inicial também dispensou a licença prévia do poder público às atividades de baixo risco para sustento próprio da família. Os parlamentares foram além e entenderam as regras a todos os empreendimentos de baixo risco, caso a classificação das atividades de baixo risco não seja prevista em lei estadual, distrital ou municipal específica. Esse ato caberá ao executivo. As regras aqui dispostas, na verdade, dão início à alforria para empreendedores, de modo a garantir a ampla geração de emprego e melhor distribuição de renda em nosso país, disse a senadora Soraya Tronic, do PSL, a relatora revisora da medida. E você conhece agora alguns pontos polêmicos, vários trechos relacionados a essa medida provisória. Você confere agora. Bom, alguns trechos haviam sido incluídos pelo relator da comissão mista que analisou a medida do deputado Jerônimo Gorgen. Tiveram que ser retirados na Câmara. A preocupação era de que as mudanças contrariassem a proibição do Supremo Tribunal Federal de inclusão de temas estranhos em medidas provisórias, conhecidos como os jabutis. Com isso, o texto que tinha sido enviado pelo Executivo com 19 artigos e saído da comissão com 53, foi aprovado pela Câmara com 20 artigos. Entre as alterações retiradas na Câmara estão a isenção de multas para o descumprimento da tabela de frete e mudanças nas regras de farmácia. Por exemplo, ainda assim, outros pontos incluídos em comissão foram mantidos pela Câmara. Um deles foi o fim das restrições de trabalho aos domingos e feriados, prevista na consolidação da Lei de Trabalho. Pelo texto aprovado, o empregador só seria obrigado a conceder folgas aos domingos a cada 4 semanas e não precisaria pagar o domingo ou feriado em dobro se determinasse outro dia para a folga compensatória. É um jabuti. Eu quero saber o que isso tem a ver com a liberdade econômica e com o empreendedorismo, quando na verdade
se está retirando mais um dos poucos direitos que restam aos trabalhadores, criticou Humberto Costa, do PT. A regra gerou polêmica e, após um acordo anunciado pelo senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, foi retirada do texto de Davi Alcolumbre por não ter relação com o tema inicial da medida provisória. A decisão foi elogiada por José Serra, do PSDB de São Paulo, que disse considerar temerário forçar o trabalho aos domingos, dia que os trabalhadores têm para a convivência com a família. Renan Calheiros e Fabiano Contarato da rede também criticaram a inclusão das medidas estranhas das matérias estranhas incluídas a essa medida. Contarato chamou as mudanças de contrabando legislativo. Ele foi o autor da questão de ordem para que o trabalho aos domingos fosse retirado do texto da presidência da casa. O tempo escasso para o senador discutir se a medida foi alvo das críticas, no caso de Paulo Paim, Álvaro Dias também e Roberto Rocha. Na prática, o Senado ficou impedido de fazer mudanças por meio de emendas ao texto porque não haveria tempo para que a medida voltasse à Câmara. Para Paim, o Senado, que está atuando como mero carimbador das decisões outra casa, ainda assim Álvaro Dias se diz favorável à aprovação pelo mérito da medida. Essa proposta é um avanço. Sem dúvida, poderia ser muito melhor, mas nós não temos condições de rejeitá-la, argumentou. O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, disse que o texto estava sendo mal interpretado por muitos parlamentares e que outros pontos estranhos ao tema inicial já haviam sido retirados na Câmara. Agora nós temos um texto que, de fato apropriado, pertinente, para essa necessidade que o país tem menos burocracia de legislação para que a gente possa fazer com que esse país se reencontre com a trajetória de crescimento e desenvolvimento, mas sobretudo de geração de empregos. Tô pagando para ver. Relacionado à carteira digital, outras mudanças que têm relação com os trabalhadores foram aprovadas pelo Senado. Uma delas é a criação da carteira de trabalho digital, com registros feitos pelo sistema informatizado do documento. Bastará o trabalhador informar o CPF para o empregador e aí realizar os registros devidos, às quais o empregado deverá ter acesso até 48 horas. O texto acaba ainda com a exigência da fixação em local visível de quadro de horários de trabalhadores. O registro de entrada e saída, por sua vez, será exigido somente da empresa com mais de 20 funcionários. Atualmente vale para empresas com mais de 10 empregados. Também foi aprovada, no caso, autorização expressa para o registro de ponto por exceção de jornada regular de trabalho, que não estava no texto original do Executivo. É isso mesmo. Nesse regime, horário de chegada e saída de funcionários só será registrado se as horas extras, atrasos, faltas e licenças, no caso, também forem registradas. Previsto em portaria de extinto Ministério do Trabalho, o registro por execução, ou melhor, exceção, era considerado irregular pelo Tribunal Superior do Trabalho, o TST. A adoção desse sistema será permitida para um acordo individual escrito na convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. O texto aprovado também altera o sistema de escrituração digital de obrigações fiscais, previdenciárias, trabalhistas e social. Sistema digital que obrigou os empregados, empresa ou pessoa física, a prestar todas as informações referentes aos funcionários. O sistema havia sido extinto pela comissão mista, mas o texto aprovado pela Câmara e pelo Senado prevê a substituição por um sistema mais simplificado. Nessa simplificação, todas as pessoas e empresas terão o direito de arquivar documentos por meio de microfilme ou por meio digital, conforme regras que serão estabelecidas em regulamento. Esses documentos terão o mesmo valor que os documentos físicos para todos os efeitos legais e para a comprovação de qualquer ato de direito público. A MP 88119 incorpora texto de projeto de lei que a lei da conversão da medida provisória 876/2019 perdeu
a vigência e simplifica procedimento de registro de empresas em juntas comerciais. Uma das novidades é o registro automático de atos constitutivos de suas alterações e extinções, independente da autorização governamental. A autenticação poderá ser feita em cartório ou pelo servidor da junta por meio de comparação com o documento original e por ser dispensada quando o advogado ou contador da parte interessada declarar a autenticidade da cópia. Em relação aos prazos para obtenção da licença, alvarás e quaisquer outras liberações pelo poder público, a medida determina que seja informado um prazo para análise do pedido. Se depois de passado o prazo não houver manifestação, o pedido será considerado atendido. Isso se aplica somente a órgãos federais, exceto se houver delegação para estados e municípios, ou se o ente federativo decidir seguir a regra. Também na esfera federal, as sessões matéria tributária, registro de parentes, se houver, e compromissos financeiros da administração pública ou se houver objeção expressa em tratado internacional. Estão de fora ainda prazos para licença ambiental, apesar da exceção para licenças ambientais previstas no texto. Senadores como Elisiane Gama, do PPS, e Randolfo Rodrigues afirmaram que a MP coloca em risco o meio ambiente. Randolfo informou ainda que seu partido apresentará um projeto para corrigir esse erro. Então, meu amigo, tá aí a lei, ou melhor, a MP da Liberdade Econômica foi aprovada sem regras a trabalho aos domingos. Tem dúvida? Deixe comentário no vídeo. Gostou da matéria? Se inscreve aí, compartilha à vontade e não deixe de fazer parte da família Brasília 24 horas com informações com qualidade para você diretamente de Brasília. A matéria de hoje vem do site do Senado Federal. Aconteceu em Brasília, a gente traz aqui pra você. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima matéria no Brasília 24 horas.